Oi, gente! Está começando mais um programa, mais um podcast, o meu, nosso Diversidade Pod. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Aqui é o nosso espaço e hoje a gente está com uma convidada super especial, né, Dan? Rapaz, essa mulher deu trabalho, viu? Deu, né? Menino! Ela tava achando que eu ia desistir dela. Ô, meu amor, eu sou brasileiro, não desiste fácil não, viu? Vou logo avisar. E ela veio hoje. Tá aqui na nossa frente. Essa mulher maravilhosa, Ana Gomes. Veio falar tudo pra gente, viu? Tem um bocado de fofoca boa e gostosa da vida dela que ela vai contar, vai compartilhar com a gente aqui hoje. Olha, já percebeu que toda vez que a gente começa o programa, a gente já assusta assim, o convidado nesse sentido bom de dizer, olha, tem fofoca, daqui a pouco o povo vai ficar dizendo na cidade que o nosso programa é só pra falar da vida dos outros e fofoca. Mas porque fofoca vende. É, né? E é ela, viu, gente? Ana Gomes, uma mulher negra, empoderada da nossa cidade. Tem muita coisa boa sobre sua história pra gente contar aqui, né, hoje, né? Muita. Muita coisa boa. Ela tem cada história mesmo. Tivemos a oportunidade, na verdade, né, de compartilhar um momento de debate, de diálogo com Ana, lá no curso de formação do Conselho de... roda de conversa. Foi a roda de conversa do Conselho Municipal de Juventude, então a gente pôde entender um pouco da dinâmica, né? E hoje a ideia é que a gente contar um pouco sobre tudo. É sobre a Gleba S, sobre você, sobre o movimento. Estou sabendo aí de 1800 e bolinhas sobre umas coisas suas também. Meu amor, ela começou a tocar fogo, foi em Brasília. Isso. Você não tem noção dessa mulher. É. Então começou, ela vai contar. Vem, Ana, se apresente, diga quem você é. Fale pra Camaçari mais uma vez quem é tu. Quem tu és? Gente, eu tô aqui encantada. Primeiro porque eu tô assim muito feliz de estar com vocês, que eu amo de paixão. Vocês são duas referências jovens para mim nessa cidade. Não tão jovem, mas obrigado. Mas assim, Eu sou jovem, sim, você. Eu sou jovem, senhor. a juventude está no coração, né? É verdade, Está no cérebro da gente. E essa é a energia que a gente vai se ver. Acho que daqui a 20, 30 anos a gente vai estar contando historinhas e ainda dentro desse espírito da juventude, né? Que ela pulsa dentro da gente, porque nós somos agentes transformadores e é assim que eu os vejo. Então, estar aqui nesta tarde é uma alegria muito grande, né? Esperamos um bocadinho o nosso companheiro Jardel, né? Aqui nosso parceiro. Esperamos muito. Não, desculpa. Mas, assim, Tomamos 3 garrafas foi de uma café, espera, umas 3 garrafas de café. Imagine. É, por isso que quando eu cheguei não tinha mais um café. Ô, meu amor, você chegou atrasado, você quer café? Não, o café foi meio de Ana. Então, gente, eu sou Ana Gomes, né? Sou quase filha dessa cidade, porque aqui cheguei com 15 dias de nascida. Nossa. Então, não tem como não ser filha de Camaçari, né? E aqui vivo toda a minha história de vida. Aqui estudei, aqui casei, aqui descasei. Aqui faço política para... Já fiz política para a juventude, faço política para a mulher, vou fazer política para a idosa daqui a pouco, né? Para o idoso. Me convide. Tá cabelinho, né? Fazer esse bloco em Camaçari, bloco dos idosos. Dos idosos. Então, e olha que eu já participei no Conselho de Assistência, Conselho do Idoso, né? Estive em Brasília, fiz uma capacitação em Brasília. E pude dar minha contribuição já no Conselho do Idoso sem chegar lá ainda. Mas vou chegar. Vou chegar e a gente vai estar atuando nessa cidade, nesse Brasil, nessa Bahia, porque assim somos, né? Sim. E aí? E aí, essa é a Ana Gomes. Essa é a Ana Gomes. Esse é um pouquinho da Ana Gomes. Tem mais coisa por vir aí, viu? Não é só sou mãe de menino, né? Sou mãe de Breno. Breno tem 25 anos. Ó, meia idade. Moro na Glebaé. Fundadora da Glebaé aí. Fundadora da Glebaé, meu amor. Também. Hã? Tô sabendo também. Quase. Quase. Tem uma história curiosa sobre a Glebaé, Então, que eu vou contar para vocês, assim. Antes de ser fundadora da Glebaé, né? Ou cofundadora, eu estava na Igreja Católica, acho que 1982, 84, por aí, quando começou... Foi o meu período que eu cheguei na igreja, na juventude, né? Então, acho que 84, quando começou mesmo todo aquele movimento de ocupação das casas que estavam aí. E a Glebaé foi assim. Então, eu estava chegando para dar catequese, quando o padre Paulo me pegou assim pelo braço e aí falou assim, você vai fazer o que agora? Eu disse, eu vou dar catequese. Ele disse, vamos ali para você me ajudar. E aí nós fomos para Glebaé, naquele caminho ali pelo Luiz Rogério, que era uma estradinha de barro. E lá
Imagine, a Gleba é tomada de policiais, porque o povo tinha ocupado aquelas casas, o governo não tinha entregue, né? O povo ocupou as casas. E aí muitos cães, farejadores, né? Aqueles cães que os policiais naquela época usavam muito. E aí Padre Paulo ficou com medo e me trouxe de volta para a igreja e voltou para lá, porque a intenção era, no momento que fosse tirar as famílias, né, que a polícia estava querendo tirar as famílias da casa, né, então a gente acolhia as crianças. Ele me levou muito nessa referência. Então, já que a gente começou falando da Glebaé, eu tenho essa história com o Padre Paulo, ainda muito menina, eu deveria ter aí uns 16 anos, né? 16 anos. 16. Porque em 85 eu já voltei com 18, né? Então, 84, 17 anos. E aí, então, a gente participou desse momento, né? Ele me trouxe de volta porque tinha uma força policial lá bem gigante. E aí eu me trouxe de volta para a igreja e foi lá e realmente foi um momento muito tenso, né? Tem assim outros atores que estavam naquele momento ali, naquela época. Mas Padre Paulo foi assim uma pessoa um grande padre, né? Um padre assim que deixou uma marca na história de Camaçari, porque era bem defensor dos pobres mesmo. Ele se jogava na história dessa cidade. E aí ele foi lá defender aquelas famílias naquela época. Foi bem interessante isso. Digamos, então, foi nesse período, foi a partir desse período que você comentou, que você engajou no movimento, né, que despertou esse como é que eu posso dizer? Essa vontade de fazer movimento, de fazer política. Sim, a igreja ela tem essa responsabilidade na minha vida. Porque tudo do movimento daquela época da esquerda era muito no fundo da igreja, né? A gente tinha um período, a teologia da libertação, sim, que a igreja trabalhava muito isso naquela época. E eu fui uma jovem da Juventude Operária Católica, né, da JOC, e tudo nasceu ali, na igreja. Eu vim participar de um grupo de jovens da igreja, sem nenhuma deferência política, né? Era um grupo de jovens religioso. E dali foi que eu vi as manifestações acontecendo ali na Praça Abrantes, para que Camaçari deixasse de ser área de segurança nacional. E a gente começou a perceber que era um movimento em favor da nossa cidade. Sim. E a gente foi começando, né? Eu fui para o meu primeiro partido, foi o PMDB, já em 85. A gente batalhava muito para Camaçari deixar de ser área de segurança nacional. Sim. E eleger o primeiro prefeito, né? Então a gente participou ativamente desse momento aqui na cidade. Dessa construção, né? É uma construção mesmo. E assim, participamos de greve nacional, corri muito na frente daqueles policiais montados de cavalo. Já pegou essa época já, não foi? Já. Vi muita gente presa. Assim, você foi presa? Não fui. Não foi exilada, não, né? Não. Ah. Preso foi o professor Raimundo Pinheiro, né? Preso foi Luísa Maia, Carlos Silveira na época, né? Eles foram detidos ali na frente do Riviera, onde hoje é o Riviera. Sim. E a gente corria, né? E a gente só corria. Eu me vejo assim, eu, Ivonete Mota e Carlinho das Bases. A gente correu dali da Praça Montenegro, demos a volta lá pela Praça Abrantes e voltamos pela Rua do Bradesco para entrar no salão paroquial da igreja. Foi o nosso esconderijo ali, porque a polícia estava atrás da gente, que a gente estava fazendo manifestação na praça. Então, era cacetada mesmo nas pernas. Sonivaldo tomou algumas. Isso já na ditadura. No período da ditadura. Era o período da ditadura ainda, né? Então, a gente viveu um pedacinho disso. E daí para frente foi luta mesmo com Ulisses Guimarães. Esperamos aqui Ulisses Guimarães para poder, com a chegada dele, a gente soltar o professor Raimundo Pinheiro, na época, né, a quem essa casa aqui da Cidade do Saber originalmente dá o nome, né, homenageia o professor Raimundo Pinheiro. Ele tinha sido preso, numa discussão no fórum, né, e aí alguém lá achou que ele tinha desacatado e ele foi preso e foi solto na chegada de Ulisses Guimarães, que fazia uma caminhada pelo Brasil, pelas diretas já, e passou aqui por Camaçari. Então, nesse dia, o professor Raimundo Pinheiro ele foi libertado, né? Estava preso à delegacia. Era aqui no fundo. Aqui, na Cidade de Saber? Aqui no fundo da Cidade de Saber, ali perto da Nova Vitória, Maria Meire. Maria Meire. Aqui. Sim. Aqui é onde hoje é a delegacia, não, né?
Não, não. Aqui, eu estou tentando me localizar. Aqui, no fundo, tinha o Cato, Sim. vindo do São Tomás para cá, como se viesse para a cidade do Saber, Sim, que faz sim, aquele sim. cruzamento, um retorno. Sim. Ali, tem alguma coisa que vende umas frutas agora. Ali do lado, era a delegacia ali. Então, Pinheiro foi preso ali, naquela delegacia. E aí a gente deu plantão lá, né? A noite toda, esperando o doutor Ulisses Guimarães no dia Pra libertar seguinte. E Raimundo as Pinheiro. figuras, na época da oposição, todo mundo ali, tá? Para saltar o professor Raimundo Pinheiro. Então, foi uma época, assim, bem legal, porque eu já estava nesse caminho. Eu sabia que meu caminho era na política, na política. Eu gosto muito disso. Eu sei que a gente deu muita contribuição a essa cidade, né? E é isso, meninos, do início da política. Não, eu fico feliz, eu digo assim, me veio à mente agora, Jardel, que Ana Gomes, junto com essa galera, que foi quem começou a gritar e que abriu esse espaço para que hoje a gente pudesse se posicionar em determinados assuntos, né? Um deles que está muito fresco foi o lance lá do pastor Sim. André Valadão. Que todo repúdio, né, a esse fez pastor. Usa da fé das pessoas para disseminar ódio, né? Ele manipula, né? Manipular as pessoas. E eu achei aquela fala dele, né? Antes de você chegar, Jardel, estava aí, Ana Gomes aqui, olhando o texto, olhando as matérias, que fala horrorosa daquele rapaz disfarçado de pastor. Eu só consegui assistir o início. Quando ele começou a falar os absurdos, eu parei, eu não quis mais assistir, porque assim, ao mesmo tempo que a internet ela nos dá o poder de conquistar as coisas, ela nos dá o poder também de adoecer. E eu não quero mais, sabe, assistir esse tipo de conteúdo, ainda mais vindo de uma pessoa podre, porque assim, não é a primeira vez que esse sei lá o quê, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele comete algum crime. Sabe, a gente não pode mais ter, por exemplo, em um país como o Brasil, que tem uma internet, que tem um mundo bem diverso de tecnologia, as pessoas achar que é a terra sem lei, que vai falar o que quer, que vai dizer o que quer e dizer que é liberdade de expressão. Enfim. A liberdade de expressão não é você desejar a morte de alguém. Né? Desejar a morte de alguém. Incitar que as pessoas façam são isso. esses discursos, Ana, que faz do nosso Brasil o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. O feminicídio também está aí, né? E as mortes que hoje sofrem, né? E as perseguições, não são a morte, espancamentos que os LGBTs passam, não sofrem nesse país. O feminicídio aumentou, muito fruto dessa política que a gente vivenciou recentemente, né? Eu ouvia um texto, uma fala da intelectual diferentona Bárbara Carini, está aí no Instagram, vocês podem dar uma olhadinha, ela dizendo que quando se falava do inelegível lá atrás, a gente não entendia, não via aquela criatura como nada, né? Não conhecia nem a história dele, nada. E, de repente, uma onda o fez presidente da República. Mas a gente que tinha o entendimento, a gente se calou naquele momento, porque a gente ignorou, como se o país não tivesse pessoas que comungassem daquela filosofia de vida daquele mesmo rapaz. Pensamento, né? Entende? Então, tanto tinha, né? Estava aí dentro das pessoas esse guardado, asco, né? pelo LGBT, pelo povo negro, pelo povo indígena, entendeu? Até pelas próprias mulheres. Né? Pelas E muito mulheres, pela gente nordestina, pelas mulheres, né? exatamente, pelo povo nordestino. Você viu quantas falas absurdas, Até do né? próprio. Xenofóbicas, né? Ele era o mentor de tudo isso. Então, o que é que a gente vê? Essas pessoas tiveram um espelho. Elas não tem alguém ali que me referencia nisso. Sim. Então, esse senhor que se comportou dessa forma, com essa fala tão criminosa, porque é uma fala criminosa, ele precisa ser processado, ele precisa ser criminalizado por isso, né? Responder criminalmente por isso. Então, é uma fala que a gente repudia totalmente, vai totalmente de encontro à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não quer ninguém matando ninguém. Que Deus é esse? Né? Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Né? Lá em Coríntios a gente vai dizer que se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Né?
Então, a gente precisa aprender com Jesus Cristo a gente sabe que alguns pastores trazem essa questão desse preconceito com o povo LGBT, principalmente, de uma forma muito forte. Mas também a gente tem pastores que compreendem isso, né? E que os ama de uma forma plena, como Cristo pede para amar as pessoas, né? Então, a gente não pode medir todos os pastores por essa criatura, né? Porque não vou chamar isso de gente nem de humano, porque uma pessoa que deseja e incita que outros matem por conta de uma opção sexual de cada um, né? A opção de vida das pessoas, a gente não tem nada a ver com isso. Cada um vive e ama quem quer, como pode amar. O que a gente não quer é violência. Violência não representa Deus em nenhum momento. Então, é lamentável toda essa fala, e eu repudio totalmente essa fala pecaminosa, eu diria até, desse rapaz. Uma pessoa dessa que tem uma rede social com quase 6 milhões de seguidores. Então, Alexandre de Moraes, está na hora de derrubar essa rede social, viu? Não, além disso. Eu acho que criminalizá-lo mesmo. Criminalizar também, porque desde 2019 a LGBTfobia é criminalizada. Então ele tem que responder criminalmente pelos atos dele. Exato. E para além de tudo isso, né, a gente também precisa entender que, por exemplo, as pessoas que seguem ele, é como Ana vem trazendo, né, o inelegível, para não dar nome ao boi. Ali inominável. Isso, inominável. Você via que quem cercava ele ali era uma galera que tinha e tem o mesmo pensamento que ele, é o pensamento do comunga preconceito. Do mesmo pensamento, Essas pessoas passaram um ano escondidas, entre aspas, tá? Que elas nunca foram escondidas. Adormecidas, e elas não eram filmadas, né? Elas não eram gravadas. Agora, por exemplo, o racismo sempre existiu, mas agora ele está sendo gravado, ele está sendo denunciado. Hoje a internet tem essa proporção de fazer isso. E aí que acaba que o inelegível despertou essa massa dessa galera para poder fazer esse tipo de debate, sabe? Fazer esse debate agressivo, de oprimir as pessoas, de serem violentos, porque eles sempre foram violentos. Se eles agora estão sendo violentos com a gente aqui do lado de fora, eles são violentos dentro da própria casa deles mesmo. Isso aí você pega vários casos, por exemplo, desse tipo. Repare quem são as pessoas que fazem esse tipo de debate. São pessoas que têm passagem pela polícia por agressão à mulher, por agressão a alguém na rua, vem de uma má conduta dentro da sua própria casa. E aí eu costumo dizer, Dan, que... Me desculpa até se eu ferir alguém por aí, mas lá na roça, ou quando a gente está em amigos, a gente sempre costuma dizer que a gente não tem livro sagrado para poder pregar preconceito. E isso é muito assim, muito nítido, sabe? As pessoas se escondem atrás da Bíblia para poder achar de que devem dizer o que estão dizendo. Então, a gente tem que ter mais e aí, curso quando mesmo. Você fala que tem pessoas que têm passagem por isso, por aquilo, né? E aí depois se acham o baluarte da moralidade, né? Exato. Eles se acham no direito e no dever de falar de tudo e de todos. Tu tem passagem pela polícia? Eu passei pela frente da delegacia hoje. Eu passei pela frente da delegacia velha. Eu não prende mais ninguém. É isso, viu? É bem, então, bem, gente, bem. o que a gente precisa fazer diante disso, né? Sim. Usar esses espaços que a gente tem para combater. Né? E como é que a gente combate? Falando o contrário, falando do amor, do respeito que se deve ter pelas pessoas. Né? Então, eu acho que esse espaço que a gente tem aqui é bom para a gente debater sobre essas questões, fazer as pessoas ouvirem e compreenderem que Deus só quer amor e que Ele é amor. E amor significa plenitude de vida. Exato. Ana, deixa eu te falar um pouquinho assim, ó. A gente já se conhece, viu, gente? A gente é amigo, a gente conversa nos bastidores, a gente fala das nossas vidas, e a gente também se ama. Então, fiquem tranquilos que a gente já fica aqui bem à vontade, né, para poder falar sobre tudo. Por exemplo, Ana já sabe um pouco da minha história de vida, né? Eu sou oriundo de movimento estudantil e, como muitas pessoas aqui da cidade, não vou dizer muitas, né, mas uma parcela dos políticos, ou a maioria das pessoas, elas são oriundas também do movimento estudantil, né? Elas vêm da luta do movimento estudantil. Muito porque você trouxe que a Igreja Católica, ela te proporcionou isso, né? De te dar um horizonte para você adentrar a política, que foi através da luta, né, por moradia, posso dizer assim. Sim, pode. Né? Então, assim, a mesma forma foi comigo, né? O movimento estudantil me proporcionou para que eu entrasse na política e hoje sei quem eu sou, né? Por mais que existam vários e vários problemas
de debate, compreensão, de cidade, de entender como é que as coisas funcionam, mas o movimento estudantil foi quem abriu as portas para que hoje Jardel seja quem eu sou. Então, assim, o movimento, né, que você iniciou na Igreja Católica, hoje eu vejo que você é muito assim, como é que eu posso dizer? Religiosa, né? Você é uma pessoa que bastante frequenta a igreja, né? Tem os compromissos dentro da igreja. Então, assim, nesse movimento da igreja, você acha assim que a Igreja Católica ela se perdeu? Eu vou tentar explicar um pouco a minha pergunta. Não, pode falar. Ela se perdeu no sentido assim, na defesa do povo, sabe? Na defesa de questões sociais, na defesa... Eu acompanho aquele padre de São Paulo. Eu sou apaixonado, o Padre Júlio, se eu não me engano, o nome dele é o Padre Júlio. Lancelotti? Que cuida do povo de rua? Do povo em situação de rua. Ele é uma Padre pessoa, Júlio Lancelotti. Ele é uma pessoa assim, extremamente defensora mesmo das pessoas que vivem em situação, né, de rua, de vulnerabilidade. Então, assim, eu percebo que hoje a Igreja Católica ela tem se distanciado um pouco, sabe, dos movimentos sociais, dos movimentos de combate à fome, dos movimentos, sabe, da construção que ela fazia antigamente, como o debate e a defesa de moradia. Eu também não posso dizer muito, porque eu não sou de dentro da igreja, né? Eu não acompanho o dia a dia da igreja, não estou assim como vocês presentes. Mas você acha que nesse distanciamento, nessa mudança de tempo, né, com essa questão também da tecnologia que avançou muito, a igreja também possa ter ficado um pouquinho para trás, você acha que hoje a Igreja Católica ela se encontra mais no passado ou no presente das pessoas? Menino, isso é uma pergunta, uma monografia? Não, eu tentei, porque assim, às vezes eu coloco a pergunta na minha cabeça, então eu vou tentando, entendeu? Entendi perfeitamente. Entendeu, não foi? Eu vou te convidar depois a fazer a pesquisa, porque assim, eu não trago tudo na minha memória aqui, de alguns temas que a Igreja Católica debate. Por exemplo, a gente debateu sobre a questão da fome, recentemente. Né? Então, a Igreja Católica, todo ano, após o Carnaval, vem a campanha da fraternidade e ela traz sempre um tema. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ela debate a questão da terra, ela debate a questão do meio ambiente, né? Da água. Sim. Ela debateu agora, recentemente, a questão da fome. Então, a Igreja Católica ela não se distanciou daquilo que o Evangelho nos leva a crer, né? Daquilo que Jesus nos pede, que é uma igreja plena para todos. Esses movimentos sociais que haviam, do ponto de vista que eu falei aqui, que era muito da teologia da libertação, né, com o Frei Leonardo Boff, que era muito que naquela época os padres progressistas mais avançados, para aquela época, trazia muito essa questão do debate da terra, né, da propriedade, da terra dos direitos dos trabalhadores. Mas a gente estava num tempo... Né? Por exemplo, hoje em Camaçari, qual é a pauta mais importante no momento que a gente precisa debater em Camaçari? É emprego e renda, é educação, é saúde. Né? Então, hoje, seriam essas pautas, aquelas de antigamente, que a igreja trazia com mais propriedade, diria assim, entende? Baseado dentro da teologia da libertação. Hoje, a gente traz os debates a partir da campanha da fraternidade e a comunidade debate isso. Debatemos sobre a questão do combate à fome. E aí vem lá nos livrinhos que a gente tem para discutir, nos grupos da igreja, a gente fala das problemáticas dentro da política também, né? Da corrupção, né? Que é onde mais sangra o nosso povo, é a corrupção. Né? Porque o recurso que é desviado é o recurso da educação, é o recurso da saúde, da moradia. Então, na hora que desvia esse recurso, a gente fica, na verdade, com uma parcela da população carente desses serviços. Né? Então, assim, nós temos um Papa que nos chama a atenção toda hora, né? Para, à luz do Evangelho, respeitar e amar essa questão mesmo que nós estamos falando aqui do LGBT. Né? E você vê que o Papa Francisco ele é atacado sempre. Ele vem fazendo reformas dentro da igreja, mostrando que a igreja deve ser aquela que sai e não aquela que está ali apenas a receber o fiel. É a igreja que vai ao encontro. Então, o que há de distanciamento daquele passado que eu vivi, né, daquele começo da minha juventude, para o dia de hoje é o formato apenas. Né? Mas a igreja ela continua de portas abertas aí para a juventude. Nós somos bastante acolhedores nessa questão, até porque aquele jovem... ele é um ator dentro da sociedade, né? Sim, e ali, naquela
daquela chegada da vida, sai da adolescência, né? E aí vem 15, 16 anos, está toda uma efervescência, toda uma vontade e desejo de transformação. Quem não quis transformar a sociedade? Né? Quem não quis transformar a escola no Grêmio, através do Grêmio Estudantil? Né? Você é oriundo disso. Então, quando a gente está na escola, essa força da juventude, ela é grande dentro de nós, a gente quer transformar o mundo. Né? E ela é linda e Deus ama isso. Então, a igreja, ela busca o jovem para dar uma formação, claro, uma formação moral e religiosa, sim, que é necessária. Se você, hoje eu sou uma mulher de 57 anos, mas a minha formação... Esse rostinho de 30, mamãe. Descobri a idade. Eu amo meus branquinhos aqui, ó. Mas, assim, eu continuo aquela mesma menina que eu sonhava lá, com meus 15, 16 anos na igreja, eu continuo a mesma mulher, madura hoje, com os mesmos pensamentos. Então, eu fiz uma construção em mim, né, que eu tomei como base. Sim. Eu vivo de acordo com aquilo que Deus me ensina, que eu aprendo no Evangelho de Jesus Cristo. Eu, pelo menos, tento viver. Né? A gente escorrega, e dentro da igreja a gente tem lá o momento da confissão, tal, quando a gente erra, tal. Isso é a minha fé. Seres humanos, né? Então, a gente erra, a gente vai confessar, vai dialogar com o padre e tal, para achar o caminho do perdão, de corrigir aquilo que a gente errou. Mas, assim, a juventude, ela é muito importante para a igreja, porque é ali que a gente forma o cidadão. Né? Agora, hoje a gente tem aí as famílias de hoje são outros, não diria assim que são outros valores, mas outros modelos de famílias que a gente vive hoje. Né? A gente tem muito a mãe solo hoje. Né? O marido que separou, que foi embora, ou que só fez o filho e ela criou, e ela tem que sair para trabalhar, e aquele menino tem que ir para o mercado de trabalho, né? Nem consegue estudar direito. Ela tem uma jornada tripla, porque ela tem que, além de cuidar da casa, do trabalho dela, do dever da escola da criança, ela precisa fazer uma outra coisa, porque a renda não dá. Então, a gente vive hoje num formato muito diferente. Aquele passado nosso lá, as mães estavam mais em casa, cuidavam mais dos filhos, ali eram mais presentes com os filhos, era o pai que trabalhava. Hoje é diferente, hoje homem e mulher tem que trabalhar. Exercerem o mesmo papel. Né? Então, todo mundo tem que trazer o pão para casa. Então, mudou um pouco esse formato de família. E, assim, a igreja entra no sentido de congregar esse povo, de ajudar esse povo a viver em família. Né? Isso, a igreja, são valores que a igreja não abre mão. Eu vejo... quem conhece Ana Gomes sabe além dela ser essa mulher religiosa, ela foi... para mim, né, uma dessas mulheres que sempre foi muito imbuída na luta pela igualdade, né, das mulheres, sendo ela no mercado de trabalho, seja na política. Como é que você vê, Ana, hoje em dia, em pleno século XXI, a ascensão das mulheres, seja ela no mercado de trabalho, seja ela na política? Como é que você vê hoje em dia? Eu digo, baseado em quando você começou lá atrás, na época ainda da ditadura militar, na época ainda que as mulheres não tinham tanto espaço, né? Na época que as mulheres eram sempre silenciadas. Eu acho que hoje a gente só tem que comemorar. A nossa vida é uma constante luta. Eu não vejo nenhum grupo social de minorias, mulheres, homens, mulheres LGBTs, negros, os indígenas, sem movimento. Não vejo. Então, as mulheres, principalmente, porque a gente tinha que romper com o patriarcado. Aquilo que era nos ensinado, que eu acabei de falar, de ficar em casa, tomar conta da casa, cuidar do marido, não sei o quê. Né? A gente tinha isso que foi nos ensinado. Simone de Beauvoir vai dizer que a gente torna-se mulher. Né? Simone de Beauvoir. A gente torna-se mulher, não nasce mulher, a gente torna-se mulher, porque a sociedade impõe ali a nós, mulheres, alguns, como eu diria assim, alguns conceitos sociais que a gente tem que abraçar. O papel da mulher. O papel da mulher é esse aqui. Né? E a gente começou a romper com esses conceitos. Né? Não é só esse. Pode ser esse também, não tem problema. Cuidar do filho, cuidar da casa é um processo natural.
Mas a gente caminhou e vive hoje essa sociedade que o homem dentro da casa tem que lavar, ele tem que passar, ele tem que cozinhar, porque uma pessoa só não aguenta essa carga. Verdade. Hoje é muito difícil você encontrar uma profissional doméstica. Hoje é muito difícil, porque as mulheres estão saindo para estudar mesmo. E a doméstica, ela quer ganhar, ter a carteira dela assinada, é direito dela. E como é que era tratado antigamente essa menina do interior que vinha trabalhar na casa do branco, lembra? Sim. Que vinha aqui, é minha filha, vou criar, vou lá no interior buscar. Tinha muito isso. E que muitas dessas ainda servia de, como é que eu posso dizer? Do trabalho escravo. Não só do trabalho escravo, mas do trabalho sexual também do patrão. Isso. Muitas dessas mulheres eram vítimas. Então, olha quantas barreiras nós mulheres fomos quebrando, né? E assim, a mulher não vestia calça. Para vestir calça, teve que quebrar essas barreiras. Mini saia, tudo foi tabu na vida das mulheres. E aí as mulheres vêm quebrando com isso. Então tem avanços, grandes avanços. Na política, principalmente, porque a gente não via mulher prefeita, a gente não via mulher vereadora, né? Até porque a mulher nem votava. Nem votava. A gente já teve mulher presidente, né? A gente teve mulher presidente nesse país. E no dia que eu vi a nossa presidente eleita pelo voto popular receber aquela faixa, eu fiquei muito emocionada. E aí, um ano depois, era Obama, ou foi no mesmo ano, eu não me lembro. Eu disse, meu Deus, uma mulher presidente no Brasil E um negro nos Estados Unidos, daqui para frente, para mim foi um divisor de águas. Uma mulher presidente no Brasil, nesse país tão preconceituoso, principalmente em relação às mulheres. E um negro nos Estados Unidos. Eu disse, a gente está passando, gente, para um momento completamente diferente da história do mundo. E uma mulher que sofreu com a ditadura. Exatamente, uma mulher que sofreu com a vítima ditadura. da ditadura, né? Então, hoje a gente tem avanços. Obviamente que a gente precisa avançar mais. Por exemplo, Camaçari é um atraso muito grande da participação, da representação da mulher na política. Aí não tivemos uma mulher prefeita de Camaçari. Né? Quantos anos Camaçari está aí emancipada, né? Que elege prefeito desde 1985. E a gente não tem ainda... Eu ia falar 88, mas 85. De 85 para cá que a gente luta, porque até ali era prefeito biônico, né? Que a gente chamava de prefeito biônico, que era indicado. A partir de 85 a gente começou a eleger democraticamente o prefeito Camaçari, e a gente não tem. E todas as vices que a gente teve aqui, acho que a gente teve 2 vices, foram mulheres deixadas de lado. Carmen e Tereza. Né? Carmen foi vice de um e Tereza foi vice de outro. E essas mulheres não conseguiram protagonizar o seu lugar de vice-prefeita. Porque o homem não deixou. Então, isso é sério. Então, a gente precisa continuar nessa organização, potencializando as mulheres a gostarem, a adentrarem a política, né? E buscar esse espaço. Quando ela fala disso, das mulheres adentrar na política, eu soube que ela foi para Brasília, barbarizar lá em Brasília, lá com o movimento de mulheres. Tem um negócio de uma carta, foi o quê? Um livro aí, uma carta, né? Olha só, essa história é linda. Aí, essa história é linda. Essa história você tem que contar bem detalhada, viu? Porque... Essa história é um marco. Pausadamente. Essa história é um marco na minha vida, porque, assim, vindo desse movimento para eleger prefeito e tal, então, em 97, estava construindo já, também já se preparando para eleger os deputados constituintes, né? Deputados que iriam reescrever a Constituição Federal. Sim. Então, em 97, nós já tínhamos aqui a Associação União de Mulheres de Camaçari, era um grupo já, com várias mulheres aqui, eu, Iaraci. Grande Iaraci. Várias mulheres, Menininha, aqui da Bomba, Idália, na Glebacê, tinham muitas mulheres, muitas mesmo. E nós fundamos a União de Mulheres de Camaçari, eu era uma das diretoras dessa instituição, e aí houve o Conselho Nacional do Direito da Mulher, buscou fazer esse grande encontro de mulheres do Brasil para que a gente pudesse discutir, pautar ali o que nós gostaríamos que viesse na Constituição Federal como direito, garantia de direito das mulheres. E aí nós fomos, né, um ônibus daqui de mulheres para Brasília. Só daqui, de Camaçari. Não,
daqui de Camaçari, estou falando especificamente do meu, mas da Bahia toda, do Brasil todo. Sim. Nós tínhamos lá representação de todo o estado, né? Do Brasil. Né? Foi no Rio de Janeiro esse encontro, na universidade, e ficamos hospedadas. Para você ter ideia, nós chegamos no Rio de Janeiro, tipo, 19 horas, e quando chegamos lá no CIEI, na escola, nossa, você não via mais nada, só via mulher. Só via mulher. O CIEI era um centro que o Brizola tinha criado, um centro integral de educação que o Brizola tinha criado, o mundo todo queria conhecer o CIEI, né, uma referência em educação. E aí nós fomos para esse ambiente, que era imenso, mais de 2.000 mulheres lá hospedadas. E aí, sabe que horas eu consegui tomar banho nessa noite, na madrugada? Eu saí, primeiro fui curtir o Rio, porque não dava para disputar com tanta mulher para tomar banho. Disse, vamos passear primeiro, quando a gente voltar, o banheiro está desocupado. Então, o interessante é que nós guardamos as nossas coisas, né, num quarto, reservamos já o nosso lugar ali, com colchonete e tal, para poder a gente dormir. Quando eu voltei, sabe onde eu dormi, menino? No banheiro. Meu Deus! Porque não tinha lugar. Nem sabia onde estava a nossa bolsa. Falei, meu Deus, e agora? A gente procurou, só via gente dormindo. E aí vamos dormir no banheiro. Foi o único lugar, e tomar banho e dormir aqui mesmo. E de manhã acordamos e fomos já fazer os debates, né, na universidade. E achou a bolsa? No dia seguinte, sim, né? Porque aí todo mundo acordou, aí 4h30 da manhã, 5 horas, as mulheres já estavam acordando, porque 8 horas começava o seminário, né? E aí, tão cedo? E esse seminário foi para debater o quê? Política para mulheres mesmo? Política para as mulheres. E aí saiu de lá uma carta, né? Eram formados vários grupos que trabalhavam a questão da violência contra a mulher, os GT, os grupos de trabalho. O nosso sempre foi a questão da violência contra a mulher. E aí a gente dividiu. Depois uma equipe sintetizou, transformou numa carta da mulher brasileira a Constituição Federal. Que massa. Eu não trouxe o livrinho que tem, né? A deputada Alice da Mata, ela escreveu esse livro, essa carta, num livro. E assim, é muito lindo, porque assim, a partir dali a gente conseguiu ver os nossos direitos respeitados na Constituição, pelo menos garantidos, assegurados, né? Respeitado é outra coisa, mas pelo menos assegurado. E aí veio licença maternidade, licença paternidade, né, salário igual, porque reza na Constituição, e aí, mas não acontece. Agora o presidente Lula acabou de votar uma lei que mulher e homem com profissões iguais não podem ganhar salários diferentes. Olhe onde a gente lutou lá atrás. Agora tem um presidente que diz que essa lei tem que ser vigorada. Vigorada, de fato, acontecer. Vigorada, né? Já foi, né? Tem que ser fiscalizada, tem que ser efetivada. Entendeu? Né? E ele, mulheres com com iguais profissões de homens, eles têm que ganhar o mesmo salário. Né? Olha como é luta. Né? E ela é importante que aconteça, porque você não é que alcance hoje, é como o nosso povo negro. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher negra. Então, eu já volto para lá. É como o povo negro. Alguém contou lá atrás que Princesa Isabel libertou os escravos, que os negros aceitaram pacificamente serem escravizados. Né? Então, fez um conto. Aquele que era o escravagista contou a história dele e a gente aprendeu isso na escola. Então, por muito tempo, Princesa Isabel era boazinha, né? Verdade. Mas quando a gente vai aprofundar, né? Vai para os centros universitários, vai para a luta, vai participar dos movimentos, a gente começa a compreender quando o Brasil foi quase um dos últimos países a libertar o povo negro, abolir a escravidão. Né? Então, a gente já vê que o contexto é outro. E a luta houve, os quilombos todos, né? Sim. Tantas pessoas se dedicaram, negros e brancos também, que eram contrário naquela época também, né, se juntaram e foram... porque a gente não pode também tirar isso, né, Jardel? É claro que o nosso povo negro é quem apanhava, é quem era escravizado, é quem era judiado, né, mas a gente tem também algumas contribuições que são importantes, são relevantes, e é preciso dizer isso. E aí a gente vem... Hoje a gente sabe perfeitamente contar a nossa história. Né? A gente sabe perfeitamente qual foi o lugar e o papel de Princesa Isabel. A gente sabe perfeitamente que o nosso povo não aceitou, nosso povo negro não aceitou pacificamente serem retirados lá de sua terra e vir para cá num navio negreiro. Né? 2019, o Samba Enredo da Mangueira,
que contou Brasil, meu negro, deixa eu te contar a história que a história não conta. Acho que foi. Eu não me lembro, porque eu não me ligo muito em enredo. Foi 2019, pronto. Aquilo ali foi um show da verdadeira história do Brasil. Sabe? Para dizer o Brasil que não está nos livros, nos retratos, para falar das Maria, das Maim, das Marielles, Malês. Acho que é um pouco do que você está falando aí agora. Pois e uma pergunta, Ana, rapidinho, que você vai continuar nesse entendimento. Não sei se você já ouviu falar sobre a questão do mulherismo, né, que é um movimento... É mulherismo, se não me engano, é assim que chama. Novo? É novo, entre aspas, né? Eu acho que já tem um pouquinho de tipo. O mulherismo é um movimento de mulheres negras que não se identificam com o feminismo. Não. Não conhece, né? Não conheço, não. Vou estudar. É interessante. Dê uma googlada aí. Vou estudar. É bem interessante. Por exemplo, Maria Filipa, independência... Estamos aqui comemorando o bicentenário da independência, né? E aí a gente tem uma história aqui que é nossa, 2 de julho, independência da Bahia. Imagine. Quem é que falava que Maria Filipa, eu só conheci Maria Quitéria. Você conhecia a outra? Não. Só Maria Quitéria. A mulher que se vestiu de homem, foi para a luta, não sei o quê. A gente só veio conhecer Maria Filipa há alguns anos atrás, quando os nossos historiadores, movimento negro, né, veio trazendo, resgatando essa história para a gente conhecer Maria Filipa. Nem a outra branca, que era a freira, Jona Angélica, se falava tanto. É verdade. A gente só conhecia a história de uma mulher, olha o machismo, de uma mulher que se vestiu de homem. Imagina. Porque a irmã, Jona Angélica, era branca, mas era mulher. Então não era tão interessante falar de mulher. E falar de uma mulher negra é muito pior. Piorou. Então Maria Filipa não vinha nessa história. Quem trouxe a história de Maria Filipa são os historiadores, né? O povo negro, os movimentos sociais que estão ali, que vão, e aí trazem. Então, o movimento social, gente, é algo assim, importantíssimo na vida da gente. O jovem, ele precisa perpassar por esses movimentos. É verdade. Sabe? Para ajudar no crescimento dele, para ajudar no conhecimento, para ajudar a formar o cidadão e a cidadã. Tá aqui, porque senão o jovem, que nasceram olha de aqui, movimento, de movimentos. Né? Eu, você, Ana Gomes. Aqui ninguém tem doutorado. Não. Mas aqui a gente tem um saber ainda, mas a gente tem um saber natural da vida. Sim. Né? Porque o pouco que a gente pôde estudar e os movimentos que nós somos inseridos e os palestrantes que a gente costuma ouvir nos traz riqueza de debate, a gente vai lá e aprende. É verdade. E entende. Então, o jovem que passa pelo movimento social, ele é um agente transformador da sociedade para o bem. Ele não é para o mal, ele é para o bem. Porque, assim, quando... Olha a história de vocês trazem bem isso aqui, a nossa história. Né? Eu venho de um movimento religioso, mas que dali me despertou para a política. Né? E aí eu entro no movimento político, movimento de mulheres, e aí venho caminhando. Você vem do movimento estudantil, movimento estudantil, mas entra dentro dessa seara do LGBT. Né? E aí a gente só vai crescendo. Então, é importante demais participar de movimentos sociais, porque você começa a compreender, a conceituar, né, a questionar. Padre Zezinho disse que um jovem que questiona e faz pergunta, ele é muito mais inteligente do que eu. Né? Tem uma música que a gente canta muito quando a gente é um jovem. Eu esqueci a musiquinha agora, mas ele diz exatamente isso, que o jovem que questiona e faz pergunta é mais inteligente do que ele. Porque a gente aprende a questionar. Teve um fato, uma vez na igreja, no momento do ofertório, a gente entrava, né? Hoje a procissão é bem pequena, a procissão do ofertório, entra o cálice, o vinho, a patena, e tem uma chavezinha em cima. E aquela chave me intrigava. Mas para que precisa dessa chave? Né? E eu sempre na missa botava aquela chavezinha ali em cima da patena. Meu Deus, para que essa chave?
Até que um dia, no encontro de jovens, né, de formação, retiro de carnaval, eu perguntei ao padre por que aquela chave em cima do cálice do joelho para abrir o sacrário. Imagine, era muito simples, só para abrir o sacrário. Meu Né? Deus, você Mas não eu tinha noção. não tinha noção. Falei, meu Deus, por que é o pão e o vinho? E a chave? Por que a chave? O padre acabou. Né? Então, um monte de jovens sentados lá, e a gente fazendo pergunta e tal, né? Retiro religioso lá em Monte Gordo. Então o padre falou isso pra você, não foi? Em São Bento. Aí o padre, por que aquela chave lá em cima? Não, sobre os jovens, né, que são inquietos, que fazem perguntas, são inteligentes. Então ele já falou isso pra você, dizendo que você é uma pessoa inteligente. Então, gente, então assim, meu filho, a gente precisa questionar. Sim, e o sempre. movimento social nos ajuda a ser questionador. Que mundo eu estou? Ele Né? Por que traz isso esse está papel, acontecendo? Agora, por exemplo, a gente está vivendo ainda essa questão nas escolas desses jovens lá, um matando o outro, agredindo o professor, levando arma para a escola. Aquele jovem que é vítima, de uma certa forma, porque ele está inserido naquele contexto ali, ele precisa participar de um grêmio estudantil, de formação. Ele precisa se inserir nesse contexto da discussão da sociedade, para ele entender que não é natural um aluno errar. Quem no nosso tempo levava uma para a escola, a gente levava pão com goiabada. Pois é. E ainda dividia. As estão difíceis. Hoje, a gente tem o jovem levando arma para a escola. Então, alguém orientou que andar com arma é bom. Verdade, Ana. Você entende? Será? Aquele dragão que estava adormecido. Porque todos nós temos um lado bom e um lado mau. O mal despertou e os bons não podem ficar calados. Os bons precisam ir para cima. Como hoje a gente vê essa questão da fala da criatura aí que Baladão. incitou aí matar LGBTs. A gente precisa despertar para isso. Não, tem que combater esse negócio. Né? Eu Porque até senão digo, o mal se alastra. As pessoas não podem achar isso normal e passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. E muito também, eu até postei nas minhas redes sociais que eu não vou aceitar que amigos meus, que pessoas conhecidas ou qualquer tipo de pessoa venha dizer que uma fala daquele, que ele está certo e que uma fala daquela é normal. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a combater também essas pessoas que acham a fala dele boa. Bloqueia, meu filho. Eu Quando também tô começa a falar assim, isso, Eu vou pra bloqueia. cima, Mas assim, não, quando eu a vou gente pra para- cima, a gente tem que desconstruir essas pessoas. Não, Se a gente não desconstrói, desconstrói, é. se a gente não desconstrói no diálogo, no debate, a gente vai desconstruir expondo elas. porque tem que também, expor. é verdade. Quando a gente para analisar, as pessoas estão confundindo liberdade de expressão, gente. Cometer crime não é liberdade de expressão, não. As pessoas estão confundindo muitas coisas. Tudo. Eu desejo a morte de Jardel, mas digo, não, é só minha liberdade de expressão, é o que eu acho. Imagine. Confundindo, As exatamente. pessoas estão tão sei lá, tão sem noção. A cada dia nesse eu fico sentido. se eu já tinha medo, né? Primeiro que nós LGBTs já nascemos com medo. A gente já nasce sendo rejeitado pela nossa própria família. E quando vem para a sociedade, o choque é muito maior ainda. Então, assim, a gente só vive. A gente vive a nossa vida sem saber se a gente amanhã vai estar vivo. Então, A gente não mata um leão por dia, não. A gente mata um zoológico A gente por mata dia. um zoológico pra se por manter dia. de pé. E esse tipo de fala eu reforça trocaria isso, essa né? fala. Esse tipo de fala Eu reforça. trocaria essa fala. Eu trocaria que a gente salva um leão por dia. Salvar um leão não é fácil. É isso, meu irmão. Mas eu tô cansado de Salvar salvar um leão. leão não é fácil. Que eu tô Não preferindo matar, dizer não. que estão matando, porque... né? Também tem essa questão, Não né? vamos matar, não. Vamos do salvar o debate leão. das pessoas que fazem a defesa dos animais. Então, vamos salvar um leão Vamos por dia. salvar um Tá leão vendo? Já por aprendi, dia. já É, fui vamos corrigido. salvar um leão por dia. Vamos salvar. Mas compreendeu, né? De como a vida não é fácil pra gente e tendo esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de debate, discussões. Não vou nem chamar de debate, né? Porque um debate de ideia, como a gente tá aqui, um debate Que saudável. comete esse tipo de crime. Vamos reforçar isso. Essas falas criminosas é o que desanima a gente, sabe? E desanima de todos os sentidos, porque a gente acompanhou nesses últimos períodos essa onda de ataque de um caso de joguinho, de um menino que entrou na escola e matou as crianças na creche, né? Aquilo ali era um jogo. Então, se um jogo ele tem um poder de fazer com que uma pessoa, por dinheiro ou por fama ou por alguma coisa, vá lá e mate criança dentro de uma creche, quem não vai dizer que uma fala dessa vai vir matar a gente? Sabe? Porque isso mata. Não é dizer que não vai, não. A fala mata.
sabe? Todo dia LGBTs são mortos, todos os dias nós somos apedrejados, nós somos expostos, nós somos colocados para fora de nossas casas, nós somos marginalizados, nós somos criminalizados, nós temos nossos corpos sexualizados pelas pessoas porque acham que por a gente ser LGBT que a gente tem que ser moeda de troca, que a gente, sabe, é uma carne que você a qualquer momento você pode comer. Enfim, é todo uma mazela. E muito mais por a gente ser negro, por a gente ser de candomblé, por a gente ter vindo de Ser periferia, pobre. de ser pobre. Enfim, não é fácil. Mas porque a gente se revolta falando isso, é porque a gente vê casos como esse e justamente passa a mão pela cabeça, sabe? Eu ainda não vi um promotor, eu não ainda vi um juiz, não vi nenhum ministro se manifestar para dizer o que é que vai ser feito com o vacilão. Não, como é o nome dele? Vacilão. Ele mesmo. Vacilão mesmo. Vacilão André mesmo. Vacilão. O que é que vai Temos ser Não, um o nome. ministro Flávio Dino se posicionou. Dino eu já esperava, porque Dino é uma pessoa muito coerente. Ele vai responder criminalmente. Mas ele tem que responder, foi fora do Brasil. Vai buscar ele, traz pra Isso. cá. Extradita ele responde aqui. Então o Imagina. André Vacilão, ele vai daqui a pouco Gostei dessa responder. nomenclatura, André Vacilão. André Vacilão, daqui a pouco ele vai estar respondendo sim, porque isso não vai ficar impune de jeito nenhum. E a gente tem que se posicionar mesmo, né? Eu fiquei tão assim com o Inominável que eu comecei a bloquear um bocado de gente, porque não dava, eu estava ficando doente. Então eu falei, olhar a cara dessa criatura na minha televisão, eu desligava, porque não dava para olhar. Né? E aí eu fui bloqueando mesmo, porque não dava para debater, eu não conseguia argumentar com aquelas não tem pessoas. como. Né? Então, obviamente Me que cansa. o vacilão aí tem que ser combatido mesmo, né? É cadeia para ele, responder criminalmente, fazer umas hashtags. E aqueles que defenderem, a gente para cima mesmo. Acho que você está correto, né? Eu não seria bloquear, não. É porque eu já vi um da frustração aí do Inominável. Mas, enfim, a gente tem que ir para o debate mesmo, não pode fugir dele, não. É verdade, você está corretíssimo. Tem que enfrentar Temos que essas cobras. Vamos deixar esse vacilão pra lá. Uai. Vamos fazer o seguinte. Ana contou, já que já correu de polícia, já contou que dormiu em banheiro. Tem mais algum caso engraçado que você queira compartilhar com a gente? Moço, Pode ser aquele que você nem querer dar nome aos bois, mas divida com a gente. moço, eu até teria, né? Mas assim, acho que já está quase chegando no final. Não, a gente espera, pode falar. A gente está chegando já quase no final do programa. Na verdade, assim, eu fui uma menina aqui nessa cidade que brinquei muito aqui, né? Eu morava ali na Gleba, na Rua da Manuela, e a gente, ali nem quando eu cheguei, na verdade, ali naquela região, não tinha ainda a Gleba, né? E aí construiu a Gleba, depois o Colégio Edgar Santos, acho que já estava ali, o Colégio Edgar Santos. A Gleba, rapidinho, foi um bairro planejado, né? Sim, planejado. Tanto que você vê lá as ruas da Gleba A, um bairro bonito, a Gleba A organizado, né? Como a Gleba B. Também foi um bairro construído para trabalhadores do polo petroquímico? Porque tem um Eu monte, tiveram acho que alguns tinha, bairros, acho que o Inocop foi. o Inocop muito foi, nisso, né? Porque assim, na verdade, Vilas do Atlântico surgiu desses que eram para o Inocop, para ocupar o Inocop, mas eles não tinham praia, não tinha, sabe? Então essas pessoas queriam um lugar mais confortável. Sim. Então aí foram para a beira da praia, foi assim que surgiu Vila do Atlântico, né? Mas não vou contar essa história de Vila do Atlântico, não. Vamos para a Vamos contar a Camaçaria nossa aqui, vou contar a história. minha história aqui para vocês verem que tem uns casos assim, interessantes e engraçados. tô ansioso. Então, nessa época, tinha um colégio Edgar Santos ali, estava construindo a Gleba A, e eu estudava na Edgar Santos. Então, eu saí da minha casa com as minhas colegas ali, onde tem o Mascarenhas, não tinha Mascarenhas, era um... Como é que chamava o nome daquilo ali? Havia ali a ciclovia? Não... O canal? O canal. Era um canal, na verdade, né? E aí a gente ia por ali para ir para a escola. E os homens trabalhando lá. E tinha aqueles homens que, com aquele material, que é um topógrafo, né? Que fala Isso. topógrafo. Sim. Mas eu não imaginava que aquilo... O que fazia aquilo? Aquele servia, que tripé servia, ali e tripé tal. com um negocinho. Né? Um binóculo. É. Mas para mim era para tirar foto. Vai tirar foto da rua. Tirar foto na rua. E eu posava todo dia para aquilo. Oh, meu Deus! A modelo de topógrafo. Todo dia.
Meu A Deus, turminha topógrafo. que ia pra escola, o homem via a gente passar e falava, menina, fica aí pra tirar foto. E a gente Fazer o pose. posava. Oh, né? gente, ele já fazia. Oh, meu Deus. Aí a gente posava, ele fazia foto e tal, na Mas não nossa era cabecinha foto. de criança, a gente ia pra escola. Aí no outro dia a gente voltava, moço, cadê a foto? Não ficou boa, não. Tirar outra. Não, Ana. Gente, essa foi boa. E aí, né? Meu Deus, quantas vezes a gente posou para aquele instrumento, né? E eu fui trabalhar numa barragem, eu fui secretariar uns engenheiros em Paramirim. E aí, até na época do caçador de Marajá. E fui fazer política lá nessa cidade que eu fui, em Paramirim, né? Era eleição. E não sei se vocês se lembram do caçador de Marajá, né? Do Collor de Mello. Ele foi eleito como caçador do Marajá. Sim. Ele queria caçar os marajás Os daquela marajás, época, né? Então, foi quando eu viajei para esse interior para trabalhar nessa barragem, que em 89. E aí eu fui morar com esse engenheiro na mesma república, né? Era uma casa que a gente morava, tinha uns profissionais e tinha o topógrafo. E eu fui para a obra, ver a obra. Eu fui fotografar a obra. E quando eu cheguei lá, eu vi o equipamento. Falei, ô moço, isso serve para quê? Aí ele falou assim, para medir, aqui para fotografar a obra e tal. Não sei o que. Eu falei, mesmo se não tinha foto de gente. Eu descobri Já grande você veio E de o surpresa. homem tava zombando de vocês. que eu tinha sido modelo de topógrafo. Oh, meu Por Deus. muito tempo, então esse é o caso, assim, Ai, que que eu só fui história descobrir massa, depois velho. que eu E já grande. era uma mulher adulta já, né? Meu Assim, Deus. eu tinha, o quê? 21 anos, Mas não criou 22 trauma anos. de topógrafo, não. Não, tem- Não, mas era assim, minha vida, né? E assim, aquele morro do Alto da Cruz ali, a gente subia muito aquele morro. E a gente saía dali do Mascarenhas, fazer diário, Mascarenhas né? era um Aquele areal. morro, Onde tem o Mascarenhas hoje era um areal. E aí a gente tinha um monte de criança brincar ali, imagine, né? E dali a gente andava para o Ficam, que tem uma ciclovia, que vai lá dando polo, e muito pés de frutas, né? Goiabeira, não sei o quê, ingá, essas frutas que Jambo. tem, jambo. Então a gente ia Jambo. colhendo essas frutas no caminho. A gente saía dali da Rua da Manuela, a gente ia parar no Morro da Manteiga. Ave Depois a Maria. gente voltava. Só que a gente se perdia do horário, a gente não sabia o tempo, contar o tempo, ninguém tinha relógio, um bocado de menino perdido da rua. Então a gente voltava. Aí a gente passava no morro do Alto da Cruz, pegava aí uns papelão, que a gente já deixava lá os papelões, e aí botava ali, pá, no bumbum, Pra escorregava. descer. Descia do na casa céu. da minha professora Ilma Mendes, irmã da Dilminha, tomava água, e aí saíamos para ir para casa. Quando a gente ia se aproximando de casa, é que dava a sensação de medo, que a gente parecia muito tempo fora de casa, a gente vai apanhar quando chegar em casa. E a gente começava a criar histórias, né? Que a gente ia contar em casa. Ah, que a gente foi brincar, mas a gente viu um carro que passou por cima do menino, estourou a cabeça do menino. Então, uma história, A gente então, uma ficava história. criando histórias. Quando a gente chegava na entrada da rua, que minha mãe e minha irmã, eu tinha mais medo de minha mãe de minha irmã do que de minha mãe. Porque era que lavava meu cabelo, então ela que me batia. Na hora de lavar o cabelo. Na hora de lavar o cabelo. Quando a gente chegava ali, a perna tremia, ninguém sabia mais contar nada. Aí um corria para sua casa, cada um para sua casa tal, e aí no quintal, tome apanhar, né, para poder Mas no tomar outro banho, dia ia de novo. lavar o cabelo. E certamente que a gente repetia isso sempre, que a gente podia, tinha folga da escola, e a gente corria aquelas áreas todas ali, a gente andava com a Camaçari quase que toda assim. Eu só vim conhecer o Parque Verde, foi um lugar que a gente não ia, né, porque era do lado de lá. Sim. Minha mãe não deixava ir. Eu vim conhecer o Parque Verde, já estava uma moça, 16 anos, por aí. Foi nesse período aí já das mudanças, né? Mas nós vivemos muitas histórias aqui em Camaçari, graças a Deus, assim, boas, né? Fomos crianças felizes, né? massa, que brincamos, massa. pinamos pipa, jogamos gude e brincamos de guerreiro, que vocês nem sabem o que é. Não, isso não. Picula. Isso aí já não é da minha época. Pois Eu brinquei de é. garrafão, apanhava.
Que desenho baleou, tudo. essas coisas, né, que eram as nossas brincadeiras. Então, fui uma criança muito feliz, fui uma jovem muito feliz, fui uma jovem dedicada na minha escola, no Polivalente. Na época da Páscoa, eu já dava palestra do que é o significado da Páscoa para as crianças, porque eu sempre estive na igreja, né? Então, a professora me pegava, a diretora da escola, a professora Sandra, e Ana, vai ali dar palestra para os meninos para falar sobre a Páscoa. Então, eu era catequista mesmo, então já sabia fazer da minha palestra lá na escola. Jogar basquete, joguei muito basquete. Olha, gente. Nossa, Jogou bola. joguei muito basquete. Vou contar essa última historinha conta. aqui. Deixei de jogar basquete porque uma amiga minha montou uma creche, não, coitada. Ela alugou uma casa e colocou um monte de criança dentro dessa casa. Uma casa velhinha, um monte de criança, humilde ali naquela casa. A professora Aurinha, tia Aurinha, de lá do Olha, Triângulo. foi minha professora. Laurinha. Não, Aurinha, não, professora. A da Glebaé? Não, do Triângulo. Não Achei é que era a professora, Aurinha da não. Glebaé. Conheci A Aurinha é da Aurinha. Igreja Católica, conheci a Aurinha lá, e um dia a Aurinha me chamou para ajudar a cuidar dessas crianças, né? E eu fui nessa casa, eu me lembro perfeitamente da cor da casa, o estado degradante da casa, cheio de crianças. Ela queria cuidar das crianças pobres e ela fazia isso, né? E aí, a partir dali, eu conheci a LBA em Salvador, claro que vocês não conhecem, mas pesquisem aí. A Legião Brasileira de Assistência Social era que dava comida LBA. para os pobres na época, leite, biscoito. Então, a gente ia lá buscar essas as doações. E de lá, nós íamos para o Santo Antônio, lá de Irmã Dulce, né, para o Hospital Santo Antônio, encontrar com a Irmã Dulce, para pedir também a Irmã Dulce doações para trazer para nossas crianças. E a gente recebia, a Irmã Dulce dava algumas coisas lá, mandava doar algumas coisas. Mas teve um dia, irmão, que a Irmã Dulce estava virada no bode coentro. E aí, no dia que ela não nos deu nada, ela nos deu tudo. Pense numa história bonita. Nós chegamos para falar com ela estava cuidando de alguém que estava doente lá, né? E ela, segurando na maca, ouviu o nosso apelo e disse assim: vocês vêm lá de Camaçari buscar o pão de meus pobres para dividir com os pobres de vocês? Vocês têm que pedir lá, porque aqui eu já tenho pouco para meu povo. E aí, a Irmã Dulce deu um sermão na gente, ficamos assim olhando para a cara da outra, né? A Aurinha era mais velha do que eu, era só uma menina ali. E aí, e agora? Aí ela saiu assim, a gente ficou plantada. Aí volta a Irmã Dulce e traz uma carta, um papel assim escrito. E disse: olhe, o que eu vou dar a vocês é isso aqui, ó. Leve e entregue ao prefeito da sua cidade. Diga que foi a Irmã Dulce que mandou. E levamos. E nessa época, quem era o Voltamos para prefeito? Camaçari, era Humberto Heller, né? Humberto Heller. E trouxemos para Camaçari essa carta e a Aurinha foi lá levar para o prefeito, né? E o prefeito encaminhou para a mulher dele. Sim, e nós já Simara. tínhamos, nesse período, daquela casinha velhinha que nós tínhamos, olha o tempo, né? Daquela casinha velhinha que nós tínhamos alugada, a gente tinha construído um salão que tinha um banheiro, uma copa assim que a gente fez para lavar o copo das crianças, e tinha todo um quintal, né? Que a gente pretendia construir essa creche. Sim. Com os pais ajudando, amigos nossos, a gente fez aquele vão. E aí, Dona Simara foi nos visitar. Juntamos lá as mães das crianças, as crianças. E Dona Simara foi lá, que em Camaçari tinha sido criadas as voluntárias sociais de Camaçari. Salvador tinha, né? A Ieda Barradas criou, e aí depois Camaçari. E Dona Simara foi lá nos visitar. E quando chegou lá, viu aquele tanto de mãe, aquele tanto de criança dentro daquele espaço minúsculo. E ela, a partir dali, ela disse que a creche, a partir dali, era da responsabilidade dela, que ela iria nos ajudar. E nós fomos contratadas pela Prefeitura de Camaçari. Isso era 1984, eu tinha só 17 anos. Porra, que bacana. E eu me tornei aí servidora pública. Então, esse foi um presente que a Irmã Dulce nos deu, quando eu disse que no dia que ela não nos deu nada, ela nos deu tudo. Deu tudo. É verdade. Porque 6 mulheres foram empregadas na prefeitura naquela época, ainda não tinha essa onda de concurso, nada disso. Então, assim, o meu trabalho, o ser servidora pública passa muito por essa questão da caridade, da bondade
Então, em todos os lugares que eu me coloquei como servidora, Oh, isso me emocionou. emociona. Aqui pode se emocionar também, viu? Gente, que história linda. Eu não sabia disso. Nem eu sabia. Toma uma aguinha. Acho que muita gente que de bom. Camaçari não sabia dessa história, né? É, Muita gente. em todos os lugares, né? Em todos os cargos que eu ocupei. Eu ocupei muitos nessa cidade. Né? Eu sempre procurei zelar pelo servidor, colega, pelo povo que chega e nos procura, porque servidor público é isso, né? É servir, né? Então, assim, eu sou muito grata por tudo que esse trabalho na prefeitura, no serviço público, me oportunizou, né? Então, assim, eu não tenho bens materiais que eu posso dizer a você aqui, que eu tenho casa na praia, que eu tenho tantas coisas de bens materiais, mas eu tenho um bem que é muito grande, que é gigante, que é o reconhecimento dessa cidade pelo meu trabalho, né? Eu, quando passo em alguns lugares que alguém fala assim, olha, eu tenho uma casa hoje, foi você que me deu. Olha, meu filho estudou porque você me ajudou. Né? Assim, eu sou muito feliz quando ouço esses depoimentos, né? Tinha uma senhora que ela dizia para um amigo meu, até Cessé Abreu pode falar disso. Ele sempre trazia um recado de uma senhora para mim, que era para eu ir na casa dela, ela está esperando você e tal. E aí eu não entendia, porque eu não lembrava quem era aquela senhora. E um dia eu chego na casa daquela senhora e ela fala, né, minha filha, eu tenho uma casa hoje que foi você que me deu, né? Eu trabalhei para tanta gente, não sei o que e tal, e assim eu não lembrava. Um dia chego na rodoviária de Salvador, eu grávida, era um feriado, eu trabalhava na Assembleia Legislativa da Bahia, e eu comprava minhas passagens para a semana toda, para retornar. E quando chego na rodoviária, a rodoviária lotada, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar ali para trocar minha passagem? E um senhor de lá da ponta, já no guichê, olha para trás e fala assim, dona Ana, a senhora vai para Camaçari, quer que eu compre sua passagem? Eu falei, não, eu só quero trocar, já comprei, porque eu tinha chegado num horário mais cedo. Então, dei minha passagem, ele trocou. E aí depois ele, a senhora não lembra de mim, não? Eu falei, não lembro do senhor. Ele era um homem que morava onde tem o Colégio Neuza, lá no Parque Satélite, era um morro. Tinham 11 famílias que moravam num barraco ali. Nossa. E o prefeito, isso em 93, 94, ia construir aquela escola. O prefeito era Humberto Heller, no mandato já eleito pelo povo, né? E aí o prefeito ia construir aquela escola, a empresa tudo já resolvida, e a empresa queria que tirasse aquelas famílias para poder entrar com as máquinas. E eu fui até aquele morro para tirar aquelas famílias, e nós construímos, assim, no final de semana, 11 casas, que eram 11 barracos, e naquele final de semana construímos 11 casas, com o mutirão que a prefeitura fez lá no Verde Horizonte. E nós, na segunda-feira, colocamos essas famílias lá, e a Coelba não tinha ligado ainda a energia, né? E eu fui comprar velas, comprei a vela com meu dinheiro, fui lá e disse, ó, vai ser só essa noite na base da vela, amanhã eu prometo que a Coelba vem ligar a energia de vocês, porque a gente tinha que tirar vocês logo de lá. E aí a gente atendeu essas famílias, deu a casa para elas, e foi esse homem que, naquele momento do meu sufoco, que eu nem lembrava quem ele era, ele pôde trocar uma passagem, né, para mim ali, né? Então, essa é a coisa boa que eu tenho aqui em Camaçari, né? E aí eu sou muito feliz por viver aqui, gosto daqui, vou continuar na política dessa cidade, né? Porque eu gosto de estar na política. A política é uma fonte de transformação, né? E gente do bem quer transformar para o bem. Então, Ó, por falar em política, atenção Câmara de Vereadores, ó, acho que já está mais do que na hora de conceder o título de cidadã camaçariense a essa mulher que tanto contribuiu para a nossa cidade. É verdade, né? E tem tanta gente que recebe título de cidadão camaçariense que nunca nem pisou os pés em Camaçari, ou que nunca fizeram nada por Camaçari. Então acho que já está mais do que na hora, viu? Pega a visão aí e vamos dar esse título à Ana. Ana, eu não sei se você percebeu, nosso cenário aqui é todo construído de doações. As pessoas aqui que vêm deixam aqui pra gente uma lembrança, né? Que quando a gente olha, a gente lembra das pessoas, né?
E aqui mesmo foi Edivaldo Júnior, aqui foi Otaviano, aqui foi Nubia de Brito, aqui foi Rose Braga, aqui foi uma doação de Karina, que fez isso aqui pra gente, né? E aí eu queria saber o que é que você trouxe pra gente olhar no próximo programa e lembrar de você. Eu trouxe uma lembrança, sim. É minha pessoal. Ave Maria. Deus! E desse mês aqui da Mulher Negra, Julho das Pretas, eu não poderia deixar de trazer aqui um símbolo de fé para mim, da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, aqui representada é Nossa Senhora Aparecida, né? Eu que sou apaixonada pela Virgem Maria, e aqui na imagem de Nossa Senhora Aparecida eu vou trazer para vocês, deixar aqui como lembrança da minha passagem por aqui. Tá? Amo muito, simbólico, amo né? muito Que aqui, lindo, lindo. né? Essa imagem eu não poderia deixar de doar uma coisa que é tão minha, tão pessoal, para vocês dois, viu? Para o programa. Nossa Senhora Aparecida, que é uma mulher negra aí, né? Negra, sim. Então, nesse mês importante da mulher Julho negra, das Pretas. Julho das Pretas, ela vai aqui. Tá aqui enfeitar guardadinho no sua nosso mesa. coração, na nossa mesa e no coração de Camaçari. Massari. E é isso, né? Estamos chegando ao final. Oh, não, vamos. Rapaz, hoje passou. Todos estão passando, mas hoje tá passando muito rápido. Acho que a gente tem mais de 1 hora já de programa. Já? Tem mais de 1 hora de programa. Passou muito rápido, né? Porque Porque a o bate-papo história. tá gostoso. Sim, Tá sim, sim. Porque é uma troca, na verdade. É uma né? troca. É uma troca. Então, eu creio que ela foi boa, Muito. muito boa pra gente, né? A gente vai sair daqui conhecendo Um pouco ao mais de Ana outro, Gomes. da história um do outro. Eu também conheço a história de vocês. Eu vou fazer um podcast com vocês. E aí a gente vai... No caminhar, a gente vai aprendendo um com o outro, né? E eu acho que isso aqui é enriquecedor, porque a gente aprende um com o outro. Cada um tem sua história para ser contada. Tem um trecho de uma música que Maria Bethânia canta, não sei de quem é o poema, que diz: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Né? Exatamente. E a gente vai aprendendo de fato, né? Ensinando, e vai aprendendo mais. E tá com a Ana Gomes aqui hoje foi um aprendizado. Muito. Né? Tá com ela é um aprendizado, É né? verdade. Toda oportunidade, viu, gente? Vocês que conhecem, que convivem. Por isso, quando ela some de mim muito tempo, aí eu disfarço: bom dia, irmã. Você Como é sabia que você tá?" ele e Rose, 5 horas da manhã, se ligam pra ficar falando da vida dos outros? Oxente, hoje mesmo a gente passou acho que 40 minutos falando da vida dos outros. É mesmo? É, imagine. A gente fofoca legal. 5 horas da manhã De eu tô manhã dormindo. cedo, a gente fofoca É legal. meu horário de dormir. É porque eu acordo cedo. Eu durmo cedo, eu acordo cedo. Não, eu amo dormir, viu? É outro segredinho de minha vida. Amo dormir. Eu troco qualquer coisa para dormir. Descansar, já a labuta é grande. muito. Ana, como o Jardel disse, infelizmente, tá chegando o nosso horário. Nós queremos que você deixe uma mensagem, uma palavra para as pessoas de Camaçari. Olha, eu sou muito instigada por uma pessoa aqui em Camaçari que fala que eu sou muito passiva, né? E que eu devo me jogar mais nas coisas. E hoje eu vi um vídeo pela manhã, e aí ele diz que eu sou muito parceira das pessoas, né? Eu acho que na vida tem espaço para todo mundo. Sim. E que o fato de eu acender a sua vela não vai apagar a minha. Então, essa é uma coisa que é muito assim o meu retrato, isso, né? Eu gosto de pegar na mão das pessoas. Eu caminhei até aqui, obviamente que eu busquei algumas coisas, não consegui alcançá-las, mas eu acho que o importante para mim é o caminhar, né? Então, assim, o resultado de eu ter vindo aqui, talvez não seja alguém ali comentando, mas para mim o resultado é esse aqui, é o estar com vocês, entende? Isso para mim é que faz o sentido, né? Às vezes eu vou tentar que vou ser candidata a vereadora para eu chegar lá e tal. Claro que a gente quer chegar lá. Mas se eu não chegar lá, o importante para mim foi o caminho que eu percorri. Isso é que me garantiu conhecer Jardel. Sim. Isso é o que me garantiu conhecer Danile. Isso é o que me garantiu conhecer Rose e Edivaldo. Então, para mim, o caminho, a riqueza está aqui, no caminho, né? Então, eu pauto muito minha vida nesse sentido.
E aí, como eu sou muito instigada, eu hoje vi esse vídeo, eu compartilhei lá no Instagram, porque assim, o fato de eu acender a vela do outro não significa que eu vou apagar a minha. Então, eu vou estar sempre na parceria, ajudando. Eu gosto muito da minha vida, da minha história de vida. Eu sou uma mulher que olho para trás, assim, e o caminho que eu percorri, ele é lindo. Ele é bonito, eu me orgulho dele, porque eu chego hoje, aos meus 57 anos, podendo contar uma história que eu vivi e que é bonita. E que eu não tenho máculas nesse caminhar, entende? Não tenho manchas nesse meu caminho. Sim. Então, para mim, o importante é caminhar, né? Não é a chegada. O importante é o caminhar. É sobre caminhar, viu, gente? É sobre caminhar. Sobre isso. Sobre isso. E é isso, meu povo, minha pova. Estamos chegando ao final. Muito obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando sempre. Nosso bate-papo hoje foi com Ana Gomes. Da Mulher de Fé. De fé. Não pode confiar. Do nosso instituto, né? Foi tanta conversa. Daqui a pouco Instituto Conexão Feminina. Próximo bloco. Eu acho que vai ser isso mesmo, viu? Vai ter que ter o 2. Ana Gomes 2. Vamos fazer com Instituto Conexão Feminina. Pronto, próximo, né? Nosso instituto aí tá ficando redondinho, massa, né? E a gente vai fazer muita coisa com o Instituto Conexão Feminina. Daqui a pouco, setembro, a gente está fazendo uma grande feira aí na cidade. Perfeito. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para receber a notificação de outros programas que virão. Exatamente. Eu falei fora do microfone, meu diretor vai me matar. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.